Boa noite, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus. Quero te convidar, de início, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Eu te convido a meditar no seu dia, meditar na sua rotina, nas coisas que aconteceram hoje, e procurar nisso motivos para agradecer ao Senhor e também motivos para pedir perdão ao Senhor. Nós temos muito para agradecer, também temos muito para pedir perdão ao Senhor. Então, o tempo é propício, é apropriado. Aproveite o momento para falar com Deus nesse sentido. Vamos orar? Durante alguns instantes, te convido a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, falar com o Senhor. Depois de alguns instantes, eu vou quebrar o silêncio fazendo oração. Ó Deus, nós, nesse instante, Senhor, nos achegamos a Ti, reconhecendo, Deus, que nós só chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. De fato, Deus, o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem sido um Deus zeloso, o Senhor tem sido generoso. Deus, em meio aos perigos, em meio, Deus, às tantas situações, Deus, que nós corremos riscos, o Senhor nos guardou. Obrigado, Deus, pois nós cremos que a Tua presença esteve constante conosco, Deus, nesse dia, e está conosco nesse momento. Por isso, Deus, nós queremos render graças ao Senhor, nós queremos, Deus, louvar, Deus, o Teu nome, pois o Senhor tem olhado para nós, Deus, se inclinado, Deus, e nos feito muito bem, Senhor. Obrigado, Deus. Em contrapartida, Senhor, muitas vezes nós temos ofendido ao Senhor. Deus, os nossos lábios muitas vezes dão lugar, Deus, ao pecado. Nos nossos corações, Senhor, certamente nesse dia, nós sofremos, Deus, com alguma falha, Deus, da nossa condição pecaminosa. Por isso, nesse instante, nós recorremos àquele que viveu uma vida perfeita e em nenhum momento a sua língua se encontrou dolo ou engano. E em sua vida não se encontrou nenhum tipo de pecado. O Senhor Jesus, que viveu a vida perfeita e morreu a morte em nosso lugar, é a Ele que nós recorremos agora e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós estamos, Deus, confiados pela Tua promessa de que, se assim fizermos, o Senhor é justo e fiel para nos purificar de toda injustiça. Por isso, nesse instante, Senhor, olha para nós, olha com misericórdia e perdoa os nossos pecados. Eis-nos aqui, Deus, Tua igreja, para Te servir, para Te adorar e para clamar ao Senhor, Deus, que o Senhor se faça presente no meio de nós. Nosso pedido também, Deus, é que o Senhor fale conosco, Deus, por meio dessa mensagem, por meio desse estudo que nós vamos ter agora. Nós não estamos aqui, Deus, porque é agradável ao nosso coração, mas porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por ter assim, Deus, nos convencido da nossa necessidade de estarmos na casa do Senhor. Por isso, no tempo que nós estivermos aqui, Deus, que nós esqueçamos, Deus, o frio que está lá fora, que nós esqueçamos, Deus, as coisas que são da nossa responsabilidade, que estão lá fora, que nós possamos fazer, Deus, como aquela mulher, Deus, que se assentou na presença do Senhor Jesus e deixou tudo para ouvir a voz dele. Sim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, apenas o verso 16.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós estamos dando início hoje a um novo tema, uma nova série de estudos, e o tema dessa série de estudos é Conhecendo a Cristo. E o primeiro estudo, o primeiro tema, subtema dessa temática é a natureza humana de Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui agora, Paulo começa dizendo que ele foi manifestado na carne. É de muita importância, é de muito valor que nós saibamos exatamente do que se trata essa natureza de Jesus, essa natureza humana. Há muito para nós, no sentido de sustentarmos nessa verdade, há muito para nós, nesse conteúdo, sobre nos identificarmos com Cristo e encontrarmos nisso paz. É um conteúdo extremamente rico, extremamente profundo, mas também extremamente extenso. E por isso, irmãos, eu gostaria de abordar apenas alguns aspectos desse tema, os aspectos fundamentais, os aspectos basilares, que nós vamos ver hoje à noite. Eu gostaria de começar definindo com os irmãos o que significa natureza, para que a gente possa entender mais profundamente esse assunto. Depois nós vamos ver que essa natureza, ela demonstra que Cristo tem um corpo verdadeiro, que ele teve fraquezas e limitações. Vamos inquirir e vamos conversar sobre essa pergunta: era possível Jesus pecar? E por último, nós vamos também conversar sobre essa última pergunta: por que era necessário que Jesus fosse humano? Para nós começarmos então, eu gostaria de ouvir dos irmãos o que os irmãos pensam sobre esse termo, natureza. O que vocês acham que quer dizer isso? Natureza humana de Cristo. Quando a gente fala assim, olha, Cristo tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Nós sabemos o que é humana, nós sabemos o que é divina, mas o que se trata de natureza? Origem, o que mais? Não precisa ter medo de errar, gente. Natureza, quando essa palavra é dita, é mencionada, o que vem à sua mente? Criação de Deus, algo criado? Será que é sobre isso que se trata a natureza humana? Será que tem a ver com o que Cristo viveu, a forma como ele se comportou? Será que tem a ver com isso? Quando nós falamos de natureza, irmãos, nós estamos falando sobre aquilo que denota a soma total de todas as qualidades de uma coisa, daquilo que faz a coisa ser o que é. Parece que complicou mais ainda, né? Parece que complicou mais ainda, mas eu vou explicar. Por exemplo, quando nós falamos no ser humano, ele é composto basicamente de duas partes que tornam a sua natureza. Quais são essas duas partes? Mais do que isso, carne e osso fazem parte de uma dessas partes, corpo e alma. Então isso significa que quando nós falamos sobre a natureza de Jesus, e no caso a natureza humana de Jesus, nós estamos falando que ele tinha esses dois componentes, que ele tinha tanto o corpo quanto a alma, quanto o espírito. Então nós vamos abordar aqui justamente essa parte da pessoa de Cristo. Então a pessoa de Cristo, ela é composta de 100% natureza humana e 100% de natureza divina. No caso, hoje nós vamos abordar a natureza humana, semana que vem, creio que seja o pastor, vai abordar a natureza divina. Então, algumas coisas que nós vamos ver hoje vai se complementar e vai ter uma resposta melhor na natureza divina. Mas nós já podemos ver com isso que Cristo ele tinha um corpo verdadeiro. Se ele tinha uma natureza humana, ou seja, ele tinha
corpo e alma, ele tinha um corpo verdadeiro. Isso fica claro, especialmente e primeiramente por causa do nascimento virginal. A Bíblia vai dizer de maneira muito clara que Jesus foi concebido no ventre de Maria de uma maneira humanamente natural, no sentido da concepção, logicamente espiritual, divina, mas no sentido do seu progresso de constituição normal, como outro bebê qualquer. Por isso que nós podemos ter certeza de que o seu nascimento foi natural. Abra aí, Mateus 1, 18, 25. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje. Então fique com ela aí engatilhada. Mateus 1, 18 a 25. Os irmãos ficam à vontade de participar, inclusive para ler o texto também. Isso. Então a gente tem o relato aí do nascimento de Jesus, a gente tem o relato de como todas essas coisas ocorreram, mas qual é a importância disso? Qual que é a importância de saber que Jesus nasceu dessa maneira? Qual que é a importância de Deus ter planejado ele nascer dessa maneira? Ao menos 3 áreas nos saltam os olhos como importância. A primeira mostra que a salvação, em última análise, deve vir do Senhor. Cumpre-se aqui exatamente a promessa lá de Gênesis 3,15. Você se lembra que lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Várias vezes e por várias vezes, filhos nasceram e pais tiveram esperança de que fosse ele. A própria Eva tinha esperança de que o filho, um dos seus filhos, que havia nascido, seria esse. E posteriormente a Bíblia vai demonstrando que ninguém, até chegar em Jesus, seria suficiente para viver da forma como ele viveu. Inclusive morrer da forma que ele morreu. Então, essa salvação não vem por meio de ação humana, não vem por meio de planos humanos, completamente planejado por Deus. Logo depois da queda, Deus já colocou em ação o seu plano de redenção. E essa salvação, então, ela vem completamente de uma ação de Deus. Mostra também que o nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Por que era importante que ele nascesse dessa forma? Porque ele precisava ter as duas naturezas. E ele só teria essas duas naturezas desta maneira, nascendo de uma virgem. E nós vamos ver que era importante que fosse assim, no caso de ser virgem, Maria, para que ele não tivesse a semente do pecado. E em terceiro lugar, o nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem herança do pecado. Foi isso que eu disse. Então, ao mesmo tempo que possibilita a divindade, possibilita a humanidade, possibilita também ele vir sem pecado algum, porque não há ali o cromossomo masculino, né? Ali só o cromossomo feminino. Por isso que não há a transmissão que passa de geração para geração, que o pecado vem lá de Adão passando e chegaria até Maria e passaria para frente. Muito bem, alguns textos que nos falam sobre esse nascimento de Jesus, sobre ele ter tido um corpo verdadeiro. Colossenses 2,9, Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 1 João 4,2, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus. Interessante que a primeira carta de João está envolta em contexto justamente de pessoas que se levantavam para dizer que Cristo não havia tido um corpo, que ele era um espírito elevado, que ele havia sido um anjo muito luminoso, mas que ele não tinha tido exatamente um corpo. Nós vamos ver mais na frente que essa doutrina, ela basicamente dizia que a matéria era má, que a ideia era que as coisas espirituais eram puras e boas, e tudo que era carnal, tudo que era físico, era algo corrompido. Por isso que eles não concebiam a ideia de o Filho de Deus ter nascido corporalmente, ter tido um corpo. Por isso que João assevera que ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aquele que diz que não veio, não vem de Deus. Lutero, falando sobre isso, ele diz o seguinte: mas ele habitava entre os homens. Ele tinha olhos, ouvidos, boca, nariz, peito, estômago, mãos e pés, exatamente como você e eu temos. E ele se alimentou do peito, sua mãe nutriu como qualquer outra criança é nutrida. Jesus, a sua natureza humana era completamente perfeita, tal como a nossa é, no sentido de ter todas as condições humanas e físicas. Não havia diferença alguma, tanto que nós vemos nos evangelhos, que muitos não veem nele diferença alguma de uma pessoa para outra. Não veem nele, até os próprios moradores da sua cidade, quando ele retorna, depois de ter feito milagres e ter operado grandes coisas, quando chegam ali, eles só conseguem fixar os olhos na humanidade dele. Tão humano que ele era, tão comum que ele era na sua humanidade, que as pessoas olhavam para ele e falavam: mas esse não é filho de José? Ele não é aquele carpinteiro? Não vejo diferença nenhuma. O Elton, pode falar. De Emaús. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Mas realmente, eles não conseguem distinguir, não conseguem ver ali que era Jesus. Muito bem. Então, ainda sobre isso, a nossa confissão de fé de Westminster, ela fala no capítulo 8, no ponto 2, o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Então, Deus está falando aqui que Jesus é tão divino quanto o Pai, mesma substância. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Tudo igualzinho a gente. A única diferença é, contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Então, há a substância do Pai aqui, e a substância de Maria, a substância divina e a substância humana. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, as duas naturezas aqui, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, compõem de maneira inseparável uma única pessoa, um único ser, que a nossa confissão afirma aqui, que é Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Eis o mistério. Eis algo que a nossa mente limitada não consegue explicar. Eis o momento onde nós paramos, chegamos e falamos: aqui é com o Senhor. Aqui nós nos colocamos no nosso lugar e dizemos: nossa mente chega só até aqui. Então, o que as Escrituras nos mostram, de maneira muito clara, os Evangelhos nos mostram, é essa verdade. Cristo 100% natureza humana, 100% natureza divina. Ambas perfeitamente alinhadas, como o texto diz aqui, inseparavelmente unidas em uma só pessoa, habitando perfeitamente. Então, não era 50% mais 50%. Não era um pouquinho mais um pouquinho. Era 100% em uma só pessoa. Sobre isso nós vemos, por exemplo, para enfatizar que Jesus tinha um corpo verdadeiro. Jesus nasceu de modo natural, ele cresceu, ele teve fome e sede, ele dormiu e chorou, ele suou e sangrou, ele se sentiu exausto, ele foi surrado, açoitado, ferido e pregado na cruz. Ele morreu, foi envolto em roupas sepulcrais e sepultado. Ele ressuscitou, mas mesmo depois dessa ressurreição física, ele pôde dizer: um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho.
Mesmo depois de ressuscitado, ainda havia uma matéria física ali, ainda havia substância física, corpórea. E nós vamos estudar um pouquinho mais para frente aqui o que a gente pode definir sobre isso. Mas este é o verdadeiro corpo de Jesus. E esse corpo, nós vemos nos evangelhos que ele tinha fraquezas e limitações. Você consegue citar alguma limitação de Cristo aí, em corpo? Nenhuma limitação? Usava o barquinho para transportar. O que mais? Que limitação que Jesus tinha, que fraqueza que demonstrava? Está aqui, né? Está aqui, olha, precisava dormir, né? Suava, sangrava, sentia exausto. Mas há limitações também no sentido intelectual, no sentido de alma também. Olha só, Jesus tinha uma mente humana. O texto de Lucas 2,25 é aquele texto que nos mostra que Jesus crescia em sabedoria. Então aqui é uma ideia de progressão, de conhecimento. Jesus, quando criança, quando pré-adolescente, ele ia aprendendo com seus pais, ia aprendendo com as pessoas da sua comunidade, ia aprendendo com os professores. Havia aqui um sentido de uma mente que ia crescendo. E essa mente, nós vemos que ela também aprendeu como comer, como falar, como ler, como escrever, a ser obediente aos seus pais. Então Jesus, na sua forma humana, o texto de Filipenses 2,5, né, vai nos dizer que ele se esvaziou de si mesmo. Ele esvaziou. Então ele foi aprendendo, ele foi crescendo, ele foi adquirindo conhecimento. E Jesus teve uma série dessas fraquezas, né, que nós estamos comentando, fraquezas e limitações. Teve uma série de emoções também humanas. Quais emoções Jesus teve? Jesus chorou, menor versículo da Bíblia, né? O que mais? No momento que Jesus demonstrou alguma emoção, angústia no Getsêmani, né? Ali havia angústia. O que mais, irmãos? Demonstrou ira. Tem vários momentos, né, em que Jesus demonstra que a alma dele era uma alma humana. O espírito dele era um espírito humano. Havia emoção, havia sentimento. Por exemplo, ele demonstrou amor pelos seus, não é isso que ele fala? O texto lá de João 13:1 diz que Jesus, tendo-os amado, amou até o fim. Por exemplo, Isaías 53, antes de Jesus vir, diz que ele seria um homem de dores, que sentiria dor, que saberia o que era padecer, que experimentaria uma alegria profunda e habitual. Lucas 10:21, vamos abrir? Como é um texto que nós, às vezes, não temos tanto hábito de notar essa questão da alegria, é bom nós abrirmos, para nós entendermos um pouco melhor. Lucas 10:21. Se alguém achar aí, pode ler. O texto diz que ele fez o quê aí? Exultou, exultou um brado de alegria, né? Exclamou com alegria: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ele explodiu de alegria aqui. Tanta alegria que ele exultou. Mais uma vez ele se alegrou com o retorno para a glória que tinha com o Pai. Como nós já vimos, ele ficou irado, ele ficou indignado, ele expressou dor, tristeza e angústia. Tudo isso, irmãos, nós estamos aqui pontuando para defender exatamente isso, que Jesus tinha uma natureza humana perfeita, no sentido de ela ter todos os elementos de uma natureza humana como nós temos. Todos esses sentimentos comuns a nós, Jesus teve. A única diferença é que eles não eram manchados pelo pecado. A única diferença é que eles não haviam neles nenhuma tendência pecaminosa. Não havia na ira de Cristo uma ira pecaminosa. Não havia na angústia de Cristo uma angústia pecaminosa, a angústia do tipo de duvidar de Deus, chegar a pensar que Deus não o amava. Não havia nisso em Cristo. Mesmo no Getsêmani, ele tinha consciência de que a vontade do Pai era melhor a ser feita. Então, tudo isso é para nós fundamentarmos isso. Agora a pergunta diante disso tudo
diante dessa realidade de que Cristo, na sua natureza humana, tinha fraquezas e limitações, a pergunta é: uma dessas fraquezas, uma dessas limitações era a possibilidade de Jesus pecar? Não. Boa. Por quê? Certo. Alguém tem alguma outra resposta justificativa? Por quê? Por quê? Desculpa. Por ser o Cordeiro perfeito, né? Sem mácula. Pergunta é essa: Cristo tinha capacidade de pecar? Qual que é o problema nessa questão? Se Jesus podia pecar, isso significa que ele tinha o pecado original e participava de uma natureza caída? Porque o pecado, ele é transmitido dessa maneira. O pecado original de Adão é transmitido a todas as pessoas. Se fosse o caso, a realidade é que ele não teria capacidade para salvar nem a si mesmo, nem a nós. Porque ele não seria mais o Cordeiro perfeito. Não é verdade? Então, definamos que Jesus não tinha a possibilidade de pecar. A outra pergunta é: se ele não podia pecar, sua tentação, tão importante para receber de Deus a coroa de glória por sua obediência, foi apenas uma farsa? Então ele não foi submetido a uma tentação real? Vamos voltar lá para a ideia de natureza, vai ajudar a clarear. Então, o que compõe a pessoa de Cristo é a natureza humana e a natureza divina. Com relação à natureza humana, ele foi tentado completamente. Se Cristo tivesse apenas a natureza humana, ele seria no máximo como Adão e Eva, que não nasceram com pecado, mas podiam pecar. O que acontece é que Cristo não tinha apenas a natureza humana, ele também tinha a natureza divina. Olha o que Luiz Berkhoff fala na teologia sistemática. Atribuímos a Cristo não somente a integridade natural, mas também moral, ou perfeição moral, isto é, a impecabilidade. Significa não apenas que Cristo pode evitar o pecado, que de fato evitou, mas também que lhe era impossível pecar devido à ligação essencial entre as naturezas humana, natureza humana e divina. Temos uma série de textos aí, né, que dão testemunho sobre isso. Você pode depois pegar comigo, eu te passo, se você quiser. Mas o Berkhoff ainda continua e diz assim: a Escritura até o apresenta como uma pessoa em que se realizou o ideal moral, ou seja, que não havia falha. Além disso, o nome Filho do Homem, do qual se apropriou, parece dar a entender que ele corresponde ao perfeito ideal de humanidade. Então, por que Jesus não poderia pecar? Algumas considerações aqui. Primeira, se a natureza humana tivesse existido por si só, independente de sua natureza divina, teria sido a mesma natureza humana que Deus deu a Adão e Eva. Estaria isento de pecado, mas mesmo assim seria capaz de pecar. Mas a natureza humana jamais existiu à parte da união com a sua natureza divina. Lembra lá da Confissão de Fé de Westminster? A natureza de Cristo humana e a natureza divina eram inseparáveis, são inseparáveis. Por isso que não havia a possibilidade de pecar, porque onde ele era tentado, a sua natureza divina não permitia que ele caísse naquela tentação. Mas a tentação em si era real. A tentação em si era verdadeira. Havia, sim, todas as forças satânicas, malignas, para fazer ele pecar. Mas ele não poderia pecar por causa da sua divindade. Então, desde o momento da concepção, ele existia como verdadeiro Deus e também como verdadeiro homem. Embora Jesus tivesse experimentado algumas coisas, como fome, sede ou fraqueza, só em uma natureza humana, perceba, Jesus, ele experimentou fome, ele experimentou fraqueza, ele experimentou sede, tudo isso é relacionado a uma natureza só. Não tem relação nenhuma com a natureza divina. O que acontece é que o problema é que se ele pecasse, não afetaria só a natureza humana, também afetaria a divina. Então era um problema moral, que ia além do aspecto humano, físico, ia também para o aspecto da sua divindade. Cristo, embora fosse um homem real, era sem pecado.
não só não pecou, mas não podia pecar, por causa da ligação essencial entre as naturezas humana e divina que existiam nele. Então, a resposta é não, Jesus não poderia pecar. Jesus, de fato, foi tentado de uma maneira real e verdadeira, a tentação foi muito real, mas, no entanto, ele não poderia pecar, por causa da sua divindade, por causa da sua natureza divina. A pergunta agora é por que era necessário que Jesus fosse humano. Se alguém te perguntasse isso hoje no seu trabalho, na rua, por que Jesus tinha que vir como homem? Qual que era a necessidade? Você saberia responder? Para ensinar. Entendi. Você fala uma questão mais de empatia, né? De as pessoas enxergarem nele alguém igual, para aprenderem com ele, né? Uhum. Então, um homem pecou e um homem precisava restaurar. Não é isso? Então já havia lá atrás, né, essa característica, né? Então já havia essa promessa de que seria um homem. Alguns pontos que nós podemos destacar, tem muitos outros, mas alguns dos pontos que nós podemos destacar dessa necessidade, vem primeiro sobre algumas coisas que a igreja já enfrentou no passado. Nós hoje temos essa convicção de afirmar que Jesus teve uma natureza completamente humana e uma natureza completamente divina, e que ele esteve em carne e tudo mais, mas houve um tempo na história da igreja, século II, século III, que muito se debateu sobre isso. E havia muitas pessoas que se levantavam para dizer que não, que Jesus não teve um corpo físico, que Jesus não teve uma natureza humana, que no máximo ele teve o que Cerinto diz aqui. Em algum momento da sua vida, o Espírito desceu sobre ele, e aí ele se tornou Cristo. E na hora da cruz saiu dele. E aí era só o Jesus. Então, em um determinado momento era só um homem, depois era o Espírito com ele, depois era o homem de novo. Essas coisas nos parecem absurdas hoje, né? Nós pensamos assim, nossa, como alguém poderia pensar isso? Mas a realidade é que no século II, século III, muitas pessoas acreditavam nisso. Por isso que a igreja precisou fazer concílios, precisou levantar homens como Tertuliano, por exemplo, para dizer o seguinte: também havia a ideia de gnosticismo, mas o docetismo ele é mais do que o gnosticismo, ele vai além, ele mistura um pouco do gnosticismo com outras heresias, entendeu? A ideia do docetismo é basicamente matéria é má, espírito é bom. Está no gnosticismo isso, mas o gnosticismo tem mais uma pegada de anjos, de espíritos. O docetismo já classifica tudo como ruim na matéria e tudo como bom espiritual. Entendeu? O Tertuliano, nessa época, ele disse o seguinte: como tudo isso será verdadeiro nele, se ele em si mesmo não era verdadeiro? Tudo isso, tudo que ele fez, né, a sua morte, a sua ressurreição, se ele realmente não possuía em si mesmo aquilo que poderia ser crucificado, poderia morrer, poderia ser sepultado, poderia ressuscitar, eu quero dizer que essa carne inundada de sangue, firmada sobre ossos, entrelaçada com nervos e entretecida com veias, essa carne sabia como ser nascida e como morrer. Humana, sem dúvida, nascida de um ser humano. Então, homens se levantaram para defender aquilo que a Bíblia já afirmava lá atrás. Então, por que era necessário? Primeiro, porque a humanidade de Jesus habilita a sua obediência representativa em nosso favor. Foi isso que o Paulo falou. Vamos abrir em Romanos 5, 18 e 19? Assim que você abrir, pode ler. Uma outra pessoa abre, por favor, em Hebreus 2, 17.
Romanos 5, 18, 19, Hebreus 2, 17. Isso. Hebreus 2, 17. Isso. E precisava tomar o nosso lugar. A apropriação é isso, tomar o nosso lugar. E para tomar o nosso lugar, ele precisava ser exatamente como nós. Então, por que era necessário que Jesus fosse humano? Porque ele precisava aplacar a ira de Deus, justamente naquela condição de homem que pecou contra Deus. Então, se foi um homem que liberou a ira de Deus sobre a humanidade, um homem também precisava aplacar. E nenhum outro homem poderia fazer isso, porque nenhum outro homem tinha essa natureza divina. Ainda a humanidade de Jesus faz dele o nosso único mediador eficaz entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,6, alguém abre, por favor? Isso. Então ele resgatou, ele colocou-se em nosso lugar, mas ele também, ele mesmo foi o resgate. Ele se ofereceu como o prêmio do resgate. Então ele pode fazer essa mediação entre nós e Deus. Então Deus exigia um preço por causa do pecado, e ele em si levou sobre ele esse preço do pecado. Então agora ele pode ser o nosso mediador eficaz. Em terceiro lugar, a humanidade de Jesus o habilitou a tornar-se um sumo sacerdote empático. Hebreus 4, 15, 16. Quem abre, por favor? E Hebreus 2, 18. Já foi? 2,18? Não. Foi 2,17. Isso, esse é o 2,18, né? Olha a importância disso para nós. Como que isso é fundamental. Nós temos um sumo sacerdote que não apenas oferece sacrifícios, mas ele próprio foi o sacrifício. E ele, sendo o sacrifício, ele conhece as nossas dores, conhece as nossas fraquezas e tem empatia. Por isso que eu coloquei sumo sacerdote empático aqui. Porque ele tem empatia, ele conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas dificuldades. Então não é apenas algo mecânico que Jesus faz por nós ao interceder por nós. É algo empático, é algo que ele conhece exatamente o que nós estamos passando. E o texto diz que ele se compadece, ele tem compaixão. Isso, irmãos, isso traz para nós uma aplicação muito poderosa. Porque quando nós passamos por um momento de aflições, muitas vezes nós esquecemos essa verdade. Que nós temos um Salvador que foi um homem que sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Que Jesus não é indiferente às nossas tristezas, às nossas angústias, que ele não faz vistas grossas ou menospreza. O texto diz que ele se compadece, que ao ver as nossas lutas, as nossas dificuldades, ele tem compaixão e misericórdia. Isso traz um alento para o nosso coração e, ao mesmo tempo, traz para nós uma confiança de que, se esse Cristo é o meu sumo sacerdote, se ele é quem se ofereceu em meu lugar e leva a Deus as minhas orações, eu posso estar seguro, eu posso estar confiante de que cada luta, cada dificuldade da minha vida está sendo assistida
por quem é poderoso para me salvar, para me transformar, para me sustentar, para mudar a minha condição e transformar a minha história. Ele não só tem poder, mas ele também se compadece de nós. Então, essa é uma realidade que às vezes nos foge, né, da mente, do coração, e quando nós pensamos na natureza humana de Cristo, nós temos a tendência de pensar de uma maneira muito intelectual, né, porque é um conceito da teologia sistemática, e às vezes nós levamos isso para o intelectual e esquecemos da piedade que há nisso, né, de nós aplicarmos isso na nossa vida. Qual que é o significado para você, para mim, de que Jesus se tornou um homem tal como eu e você, conhece as dores que você conhece as lutas que você conhece, e hoje está à destra do Pai, intercede por mim e por você, ou seja, Jesus ora por mim e por você. Isso é uma verdade muito poderosa. E em tempos de aflição e dificuldade, esse é o poder que vem do Evangelho para nos fazer continuar firmes, caminhando firmes, porque eu sei que Cristo está olhando a minha vida, não está fazendo vistas grossas, não está menosprezando, mas está se compadecendo e levando diante do Pai a minha situação. Essa é uma realidade que está inserida aqui, porque Jesus é necessário ter vindo, né, como homem, e é uma realidade que nós precisamos aplicar na nossa vida. Bom, está 3 aí de novo, né, mas era para ser 4. A humanidade de Jesus significa que ele é um verdadeiro exemplo e modelo para o caráter e conduta dos homens. Vamos lá, 1 Pedro 2, 21 e 1 João 2, 26. Era João 2, 26? 2,26? Então eu escrevi errado, desculpa. Vamos ficar só com 1 Pedro 2,21. Quero comentar esse texto aqui, porque ele tem uma outra aplicação para a nossa vida também. Quando nós pensamos na vida cristã, na vida com Deus, na caminhada depois da nossa conversão, nós esquecemos que caminhar com Jesus é caminhar nos seus passos, é caminhar na sua semelhança. O discípulo não imita o seu mestre? O discipulado não é viver a vida semelhante ao que o mestre ensina e o que o mestre fez? E eu digo isso porque nos foge às vezes a consciência, vou usar a palavra consciência, de que Cristo teve uma vida de sofrimento, que ele sofreu desde o momento que ele nasceu até o dia da sua morte. E que Cristo mesmo disse que o discípulo não é maior do que o seu mestre. E ele disse depois para os seus discípulos: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que todo aquele que vive uma vida piedosa sofrerá perseguição. Então, irmãos, eu quero tratar rapidamente sobre isso aqui, 1 Pedro 2,21, para dizer que se nós queremos imitar a Cristo, estejamos prontos para sofrer pela causa de Cristo. Jesus vai dizer em Lucas que aquele que não estiver pronto para tomar a sua cruz e segui-lo não é digno de ser o seu discípulo. Tomar a cruz de Cristo ali é estar pronto a sofrer com o nome dele. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós temos nele isso que eu estou falando aqui, um modelo para o caráter e conduta. O modelo da nossa conduta é o modelo de Cristo, é o modelo de Jesus. Então, o fato dele ter nascido, vivido como homem e morrido como homem, serve também para que a gente espelhe a sua vida na nossa vida, para que a gente entenda assim: olha, eu quero andar nos passos de Jesus. Como Jesus andou? Jesus não andou reconhecido pelos homens, Jesus não andou entre os poderosos, Jesus não andou sendo tratado com pão de ló, que é um termo bem antigo, né? Não andou assim. Jesus andou em sofrimentos, negar a si mesmo. A vida de Jesus, é interessante isso, o sucesso de Cristo, irmãos, ele não se mede pela sua quantidade de coisas que ele angariou nessa vida, que ele conseguiu ajuntar para si mesmo, que ele conseguiu reter, mas ao contrário, do quanto que ele se esvaziou. Sucesso na vida cristã é se esvaziar, não é reter. E fala a verdade, nós vivemos em um tempo de retenção, não é verdade? Nós queremos reter dinheiro, reter coisas
materiais, nós queremos reter pessoas, nós queremos reter conforto. Mas andar com Jesus é se esvaziar, é abrir mão. Estado de humilhação. Então, por que era necessário que Jesus fosse humano? Para que ele nos desse o exemplo de como viver, da vida que agrada a Deus. João 3,16, será? Eu não sei se é esse, mas cai como uma luva. Cai como uma luva. Exatamente nesse sentido, exemplo de conduta, né? Dar a nossa vida pelos irmãos. Olhamos para Cristo, irmãos, olhamos para a cruz. Para nós concluirmos, ainda sobre o corpo, Jesus ainda tem um corpo. Às vezes nós pensamos, né, que Jesus hoje é um espírito, isso é uma ideia gnóstica, isso é uma ideia do ascetismo, não é uma ideia cristã, né, que Jesus está em espírito lá no céu com os anjos, não é isso. O corpo para Jesus não é uma memória, não é algo que ficou na memória. Ele ressuscitou, ele tem um corpo, mas como é que é esse corpo? Vamos ver aqui. Primeiro, é um corpo que, por definição, é material e permanece em sucessão orgânica direta ao que tinha nos dias de sua humilhação. Então, é um corpo físico. Nós vemos alguns textos em que Jesus se assenta com os apóstolos, né, depois da ressurreição, tem um peixinho ali. Eu não sei se eu ia querer comer peixe, mas, enfim, Jesus estava ali, eu acho que até comia com Jesus, né? Mas ele come, ele conversa, os discípulos tocam nele, é um corpo físico. Uma física, ele é um sentido corpóreo, uma matéria. Depois, como eu disse, ele apareceu aos discípulos como homem, após a ressurreição, mostrou a cicatriz dos cravos a Tomé, né? Ele possuía carne e ossos e comia. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é com essa definição, porque ele apareceu de formas diferentes. Se nós olharmos, por exemplo, Marcos 16:12, o texto diz o seguinte: depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo. Então, em determinado momento, essa manifestação corpórea, física, era de uma maneira. Em outros momentos, era de outra. Tanto que em determinados momentos, pessoas que o conheciam, como Maria, não conheceu à primeira vista. Então, nós não temos base bíblica para poder afirmar, olha, era dessa forma, era dessa maneira. É melhor a gente ficar, então, com o que nós temos na transfiguração e que nós temos também na experiência de Saulo no caminho de Damasco. Olha lá, Lucas 9, 28 a 30. Nós já estamos concluindo, irmãos, 9, 28 a 30. Vinte e oito a 30. Isso. Isso. Agora, Atos 9, 19, Jesus já ressuscitado, já assunto aos céus, ele aparece para Paulo na estrada de Damasco. O texto narra para a gente algo semelhante. 9, 1 a 9, perdão.
Ambas as situações dos textos aí, tanto da de Lucas quanto dessa de Atos, demonstram a glória, demonstram algo glorioso, e está em consonância com o que Paulo fala em Filipenses 3:21. Ele diz o seguinte: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e de até subordinar a si todas as coisas. Ainda em Filipenses, no capítulo 2, verso 9, ele diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que nós sabemos é que um corpo glorioso, é que um corpo que não tem mais a incidência do passar do tempo, que não tem mais a incidência de doenças, que não tem mais os efeitos de coisas que estão comuns a nós hoje, como a morte, como a dor, como o sofrimento, não tem mais isso. E a melhor de todas as notícias para nós que estamos em Cristo é que nós também teremos um corpo glorificado. E as dores e os sofrimentos serão deixados para trás. Por isso que Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai escrevendo ali a pessoas que estavam sendo perseguidas, que estavam sofrendo, ele vai dizer que importava que durante algum tempo eles sofressem assim, para depois eles entrarem na glória. Então, nós vivemos aqui agora, nesses dias, em semelhança ao sofrimento de Cristo, nós viveremos eternamente em semelhança da sua glória. Então, essa realidade da natureza humana de Cristo, ela aponta também para uma promessa maravilhosa para cada um de nós. Que nós estamos hoje ainda sob os efeitos do pecado nesse mundo, mas um dia, como diz Apocalipse, nós não teremos mais dor, nem haverá mais morte, nem mais lágrima será derramada, porque o Cordeiro, que um dia foi morto, ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós nesse instante queremos te agradecer, Deus, porque esse dia mais frio, o Senhor aquece os nossos corações com a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por essas verdades maravilhosas, Senhor, misteriosas até para nós em algum sentido, mas que o Espírito Santo do Senhor confirma em nossos corações que são reais. Obrigado, Senhor, por ter enviado Seu único Filho para viver como um homem neste mundo. E não só como um homem, mas um servo de todos, a ponto de lavar os pés sujos dos seus discípulos, a ponto de se entregar, se esvaziar totalmente dos seus atributos divinos, para estar no meio de homens pecadores, vivendo uma vida simples, humilde. Obrigado, meu Deus, por tanto amor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Seu Filho, que foi cuspido, que foi esbofeteado, que foi traspassado por uma lança, que quando teve sede deram a Ele vinagre para beber, que foi sepultado. Tudo isso em natureza humana, sofreu todos os sofrimentos, todas as dores, todas as aflições, foi tentado em todas as coisas, por amor a nós. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque de fato nós não merecíamos. De fato, Senhor, nós não merecíamos tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia, Pai. Obrigado por Teu Filho ter vindo em forma de homem, em natureza humana. Obrigado, Senhor Jesus, por ter sofrido em nosso lugar. Nós Te louvamos, Senhor, e pedimos que a certeza, que a convicção da ressurreição de Cristo, de que Ele agora habita como corporeamente, como com o Seu corpo físico, e por isso conhece as nossas dores, as nossas aflições, sim, um corpo de glória, mas um corpo físico. Por isso, Deus, que essa convicção, Deus, venha nos trazer alento, Deus, em meio às nossas aflições também. Que a gente venha lembrar, Senhor, Deus, nos faça lembrar, Deus, que no mundo nós realmente teremos aflições, mas que o Senhor Jesus aqui passou por todas e venceu todas. E que a verdade de que Ele está conosco até a consumação dos séculos, ela permanece e permanecerá para sempre. Deus, que o Senhor Jesus
em toda a sua vida humana, sua natureza humana, todos os seus sofrimentos, seja para nós também um exemplo, Senhor, de que o Senhor não poupou o seu Filho do sofrimento. Que nós não venhamos a pensar, Deus, que nós não vamos ter sofrimento nessa vida, mas que a gente encontre no sofrimento razão para te adorar, razão para te louvar, e mais, Deus, amor pelo Senhor. Sim, Deus, nós pedimos e oramos, Deus, para que esse estudo, Senhor, que nós tivemos aqui hoje, não fique só nas nossas mentes, mas que desça profundamente para o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Semana que vem você, pastor? Então, semana que vem, venham, participem, porque vai complementar muita coisa do que eu falei aqui hoje. Deus abençoe. Boa noite.